Então vamos lá. Muito bem-vindos. A nossa live é sobre sabotadores do emagrecimento, porque você sabe o que fazer, mas não consegue manter. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes tu já começou uma dieta toda animada, mas dias depois já tinha desistido? Quantas vezes tu percebe que tu já sabia o que tinha que fazer, mas tu não consegues manter? Quando isso acontece, vem a culpa, vem o fracasso, vem aquela impressão de que tu não consegue, de que tu não tem força de vontade. Mas eu quero te mostrar uma coisa, que muitas vezes o que acontece não é falta de informação. É tu não te dar conta que existem muitos sabotadores que fazem com que tu desista, com que tu não cumpra o que tu prometeu para ti mesma, com que tu não siga o planejamento adequado para tua dieta, certo? O que então são os sabotadores? Os sabotadores são pensamentos, hábitos e justificativas automáticas que fazem você sair do plano sem perceber. É uma coisa que tu não tem consciência naquele momento, tá? Acontece, tu depois te questiona, te frustra, te cobra, mas tu não percebeu o que aconteceu. Então hoje é essa reflexão que eu quero trazer aqui, para que vocês consigam identificar esses sabotadores para poder então fazer diferente. Eles funcionam como vilões internos e eles parecem razoáveis, porque eles vêm disfarçados de cansaço, de merecimento, de pressa, de ansiedade, de recompensa e de desculpas que parecem ser inocentes, mas não são. Por exemplo, hoje meu dia foi mega cansativo. Eu mereço. Hoje foi um dia que tu teve um problemão, que tu chega estressado assim e pensa, vou pedir uma pizza. É uma recompensa. Outro exemplo, segunda eu começo. Tá sempre começando, mas na verdade não começa, né? Fica pensando que já não consegue fazer direito, que não vai conseguir mesmo. E aí isso causa o quê? É um descontrole que gera uma culpa e que como consequência vem a desistência do tratamento de emagrecimento ou da tua tentativa de emagrecimento, mesmo que não seja um tratamento, certo? Então, assim, a sabotagem acontece antes da questão da comida. Ela acontece no pensamento. É um gatilho que acontece, é algo que se desencadeia ali na forma como tu pensa, que depois te leva a agir de certa forma, certo? Os sabotadores mais comuns, eu vou citar alguns aqui, mas existem demais, vários sabotadores, tá bom? Tenho certeza que muitos vocês já ouviram falar. Já ouviu falar na Jaque? Esse é muito clássico, né? Já que eu saí da dieta, vou comer mais isso. E daí come tudo que tem naquele dia ali ou naquele evento, né? Já que hoje à noite eu vou no aniversário e eu sei que vai ter salgadinho, docinho, torta, hoje de tarde também já vou comer uma coisa fora da dieta, tá? Esse é um dos sabotadores, é esse pensamento de que já que tu não vais fazer perfeito, não vai seguir, tu já faz um outro deslize ali que não precisava, tá? Um erro não destrói o teu resultado. O que destrói o teu resultado é a desistência, tá? O erro faz parte, o problema é desistir. Outro exemplo de sabotador, o perfeccionismo. Tem gente que pensa, se não for perfeito, eu nem começo. Hoje, se eu não conseguir treinar 1 hora, eu nem vou, tá? Então, o teu emagrecimento, ele não precisa de perfeição, ele precisa de repetição. Não dá para sair desistindo por esses sabotadores ou por alguns pensamentos que venham te atrapalhar, tá? Tem um ditado que diz, né? Antes feito do que perfeito. Primeiro faz, depois aperfeiçoa. Começa do jeito que dá. Aí depois tu vai aprimorando, vai fazendo de outra forma, tá? Mais um sabotador. Merecimento, tá? Esse pega muita gente, né? Tive um dia difícil, eu mereço comer.
Ai, tive uma negociação muito difícil, vou fazer um brinde, vou abrir uma espumante, certo? Talvez o que tu precisa não é de comida, mas de um descanso, de um acolhimento, de um silêncio, de uma pausa, de um cuidado contigo mesma, que não precisa ser sempre a comida essa compensação, sempre a fonte de prazer ser a comida, tá? Mais um sabotador a procrastinação, que eu até citei ali antes, né? Segunda eu começo, mês que vem eu faço, depois das férias eu volto, e quando tu vê o tempo passa um mês, 2, meio ano, 1 ano, e quando tu vê tá no outro ano novamente do mesmo jeito, certo? A pessoa que muda, ela não espera motivação, ela começa do jeito possível, aquilo que eu recém falei, começa do jeito que dá, depois vai aprimorando. Outro sabotador, o ambiente sabotador, tá? Às vezes o problema não é força de vontade, é o ambiente que tu tá. É a tua geladeira cheia de coisa que não deve, é a rotina desorganizada, é um sono ruim, uma ansiedade alta, no trabalho tu tem coisas ali que tu poderia evitar, que estão no teu armário ali ou no carro, e acaba sempre tendo uma oferta, que isso também dificulta com que tu consiga seguir no teu planejamento, tá? Então, assim, a organização vence a motivação. Nem sempre tu vai estar motivada a seguir o planejamento. Nem sempre tu vai estar motivada a fazer bem como precisa fazer a dieta, mas tu já tá organizada, tu já tem planejado como é que vai ser a tua refeição, que lanche tu vai levar, ou aonde tu vai almoçar. É bem diferente do que tu te pegar desprevenido e acabar comendo daí o que tem pela frente, certo? Agora vem a parte mais importante dessa live, que é como identificar o teu sabotador. Então, esse sabotador é algo que tu não tá conseguindo vencer e que tu não percebe. Eu vou te fazer algumas perguntas para tu refletir sobre os casos que acontecem de quando tu perde o controle, certo? Quando tu sai do plano, então, pode anotar, essas perguntas são bem interessantes, tá? O que tu estava sentindo, tá? Mesmo que tu não vá te perguntar isso antes, depois eu vou dar as dicas das perguntas que tu faz antes de comer. Mas pensando no que aconteceu, o que tu estava sentindo antes de comer o que não estava planejado? O que tu estava sentindo, o que tu estava pensando e o que tu falou pra ti mesma, tá? Porque muitas vezes vem aquela sensação assim de, tô vendo aquele pão ali, como ou não como? O que tu pensa? Qual é a desculpa que tu te dá? Só hoje? Só um pouquinho? Tô com vontade, tá? Existem várias possibilidades aí. Isso acontece sempre no mesmo horário? Ou isso acontece sempre na mesma situação? Isso acontece sempre no mesmo local? Tu já parou também para pensar se tu comeu porque tava com fome física, que a gente chama, então aquela fome que tu sente que teu organismo tá pedindo, que ronca a barriga, ou uma fome emocional, que era algo que tu queria compensar, que era algo que tu queria tapar um furo, que tu queria colocar ali um sentimento bom, certo? O sabotador sempre aparece antes da escolha errada. Primeiro vem o pensamento, depois vem a ação, tá? Então, eu quero que hoje tu faça um exercício. Esse exercício é para te ajudar para quando novamente isso acontecer, tá? Escreve qual é o sabotador que mais aparece na tua vida hoje, desses que eu citei. Existem outros, tá? Tem uma lista bem maior, mas eu coloquei aqui os principais. Então, pensa lá. É a procrastinação? É o merecimento? É a ansiedade, o perfeccionismo, o já que, né? Beliscadinhas, comparação. Todo mundo come, eu vou comer também. Crítica, vida agitada, falta de tempo, tá? E depois daí tu responde. Quando ele aparece? Que situações? Quando? Onde tu tá? Horário? O que ele fala pra ti? Quais são os pensamentos que tu tem e o que esse sabotador te diz? E aí tu pensa como tu pode fazer diferente na próxima vez. Porque o primeiro passo é ter consciência. Agora tu já tens consciência de que existem os sabotadores, de que existe isso de, antes de agir, vir um pensamento que te motiva a fazer a ação tal,
tá? Quando tu consegue já perceber, já muda tudo. Porque daí tu vai ter crítica. A próxima vez tu vai conseguir pelo menos te questionar, tá? Eu costumo dizer assim, né? Que o sabotador, ele muda de roupa, ele muda de jeito. Mas o objetivo dele sempre é o mesmo. Fazer com que tu perca a constância. E isso deixa a tua trajetória muito mais longa e muito mais cansativa, tá? Quem tá assistindo ao vivo aqui, tu te identificou com algum desses sabotadores? Escreve aqui para eu saber. Bom, pode ser que tu te identifique com vários sabotadores e tu não precisa vencê-los todos de uma vez, tá? Tu não precisa deixar que eles decidam por ti, porque pode ser que o teu maior problema não seja a comida, mas seja a conversa que tu tem contigo mesma todos os dias, certo? Quando tu percebe, tu muda essa conversa, o teu comportamento também começa a mudar. Então, assim, ó, se essa live fez sentido pra ti, para pensar se é hora de tu continuar lutando sozinha ou se tu precisa de uma ajuda no teu planejamento alimentar, na tua organização. Organização é 50% do sucesso do resultado, tá? Porque tem muitas coisas envolvidas no processo de emagrecimento. Claro, tem o plano alimentar, tem a dieta, mas tem todas essas questões que a gente tá falando também de comportamento, tá? O emagrecimento não é só dieta, ele é comportamento, ele é consciência e ele é percepção. Tem muitos sabotadores silenciosos e muitas pessoas não percebem, ok? Quem assistiu a live depois, ou quem quer voltar e reassistir a live, eu vou deixar gravada. E se tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário, que aí a gente segue conversando sobre isso, tá? Os sabotadores é um assunto muito importante. Eu trabalho sempre nos tratamentos com os meus pacientes, nos grupos de desafios também, porque é muito comum a pessoa não se dar conta de que isso existe, de que isso está guiando a vida dela. Então, pensa que ruim tu ter algo te atrapalhando, que tu não sabe de onde vem, que tu não sabe como mudar, tu não sabe como colocar de lado, tu não sabe como pode fazer esses exercícios e agir diferente para poder ter um resultado diferente. Então, como eu falei, primeiro passo, consciência, tá? Segundo passo agora, então, se dar conta e fazer as perguntas antes de comer, para poder, então, começar a fazer diferente, certo? Seguimos, então, nos comentários. Muito obrigada!